Fala, bom dia. Fala pessoal, bom dia. Começando mais um matinal, sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. Eu tive que fazer uma pausa rapidinho aqui no vídeo, porque nessa idade tem muita energia, graças a Deus. Mas pessoal, como vocês sabem, eu e Estevão fazemos esses vídeos quase que todas as manhãs, praticamente ou basicamente, para compartilhar o estudo que nós fazemos antes de operar os mercados lá fora e aqui também. Mas falando um pouquinho do dia de ontem, a gente observou uma recuperação, na minha opinião particular, ainda modesta, dados 2 dias de quedas anteriores. A gente vai dar uma olhada um pouquinho mais em detalhe quando eu entrar nos gráficos, mas quando eu comparo o dia de ontem com os outros dois anteriores, o que mudou? A gente ainda continua com essa questão do coronavírus impactando bastante a Europa, com lockdown na França e na Alemanha, casos também aumentando nos Estados Unidos. Então, para mim, particularmente, a grande diferença foi, primeiro, a divulgação do PIB americano, que veio acima das projeções dos mercados, um pouquinho acima só. A gente, em teoria, teve uma repercussão com relação à decisão do nosso Banco Central em manter a taxa de juros aqui do Brasil em 2%. O mercado iniciou caindo bastante no dia de ontem, depois recuperou. Ainda existem muitas questões com relação à taxa de juros, pela inflação, pela questão fiscal aqui no país. E no final do dia de ontem, mas ainda não repercutiu no pregão da sessão dessa última quinta-feira, provavelmente vai repercutir no dia de hoje, que foi a divulgação dos resultados da Apple, da Amazon, do Google e do Facebook. Essas 4 empresas, mais a Microsoft, elas têm mais de 20% de peso no S&P. Então, certamente, a gente vai ver a repercussão desses resultados no dia de hoje. Lembrando que o nosso índice, o nosso índice Bovespa, ele normalmente espelha o movimento do S&P. Infelizmente, não espelha por completo, senão o nosso índice estaria numa pontuação muito melhor do que está nesse momento. Bem, falei pra caramba, vamos dar uma olhadinha nos gráficos agora, vamos nessa. Iniciando pelo mini índice, tempo gráfico diário, a gente observa que o dia de ontem testou a mínima desse canal de baixa em vermelho. Então, essa mínima aqui, ela foi testada no dia de ontem e, como um importante suporte, teve uma reação boa dos compradores. Essa mínima desse canal aqui de baixa em vermelho, que eu vou ressaltar agora com essas 2 setas em vermelho. Então, testou essa mínima e reagiu, foi para cima. Passando agora para o tempo gráfico de 1 hora, eu queria fazer algumas observações importantes. Vamos lá, vou diminuir aqui só um pouquinho o zoom, assim está ótimo. Bem, primeiro a gente nota que essa queda, considerando esses 3 últimos dias, foi uma queda de aproximadamente aqui 8.300 pontos. Olhando a barra, que é fundamental, principalmente para day trade, a gente vê que teve uma queda muito grande. A primeira tentativa de reversão dos compradores foi aqui, uma barra ínfima, se comparado às barras anteriores de queda. Depois continuou a cair, mais uma pequena reação dos compradores, e a gente vê que até esse momento a gente não teve nenhuma máxima acima da máxima anterior. Depois aqui mais uma tentativa de novo dos compradores, começaram a aparecer com um pouco mais de frequência. Essa barra aqui positiva foi a primeira barra do dia de ontem, onde pela primeira vez desde essa grande queda, a gente teve uma máxima superior à máxima anterior, veio testar aquela mínima que a gente falou anteriormente, aqui agora há pouco, no tempo gráfico diário, reagiu, bateu na média de 20 períodos, do tempo gráfico de 1 hora e voltou a cair. Essa última barra
da última hora do dia de ontem, ela basicamente engolfou as duas barras anteriores e quase que engolfou essa barra também, ou seja, ainda demonstrando muita força nesse movimento de queda. Quando a gente olha essa perna toda, né, essa queda, né, sensacional de mais de 8.000 pontos, a gente vê que isso pode ser apenas uma correção, ou seja, só ressaltando aqui, a gente tem essa perna incrível de queda, e isso daqui pode ser apenas uma correção. E eu apostaria, obviamente, que o mercado pode fazer tudo, ele é soberano, de um reteste, pelo menos, nesse importante suporte que foi testado também no dia de ontem. Tá? Então, para mim, a tendência de curtíssimo prazo para o mini índice ainda é de queda. Vou passar aqui para o tempo gráfico de 5 minutos, que é algo que eu também achei bem interessante, né? Então, se a gente observa aqui, né, eu já fiz até um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards, né, quando o mercado começou a subir, daqui do fundo até o topo, corrigiu 50% para voltar a subir, ou seja, perna de alta, correção na retração 50% de FIBO, para voltar a subir. Quando a gente pega a amplitude dessa primeira perna e joga para a segunda, aqui, a gente vê que a primeira perna tem basicamente a mesma amplitude da segunda perna. O mercado foi lá, fez a mesma amplitude, isso é muito comum, e fechou na retração de 50% de Fibonacci. Então, o tempo gráfico, né, olhando um contexto maior da queda toda, né, levando em consideração da terça-feira até agora, é uma perda fortíssima de queda, onde a gente vê uma correção e, para mim, né, a probabilidade maior é do mini índice voltar a cair para pelo menos retestar esse suporte, né? Olhando sem ter esse histórico todo, né, na parte esquerda da tela, né, parece que o mercado está fazendo, né, pivôs de alta e que ele pode fazer essa correção para fazer mais uma perna de alta, né? Tudo pode acontecer, mas como falei, para mim é o cenário mais provável também desse reteste, desse suporte importante. Vou passar aqui para o mini dólar. O mini dólar, vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. A gente observa o rompimento dessa importante zona de resistência. A gente tem esse canal de alta, amplo, muito bem ressaltado pelo Estevão nos últimos matinais. E aqui a gente tem alguns objetivos diferentes. Para mim, o objetivo de curtíssimo prazo é pegar essa consolidação aqui que o dólar se encontrava já há algum tempo, alguns dias, e projetar a amplitude dessa lateralidade, dessa consolidação para cima, o que daria aqui um alvo de curtíssimo prazo na casa de 5.850. Então, para mim, no curtíssimo prazo é o alvo que eu vejo para o dólar. Passando para os índices internacionais, o S&P, basicamente repetindo o que eu falei na última análise, isso daqui pode ser um topo duplo, né? Um topo duplo com um segundo topo um pouco mais baixo. Para mim, o S&P ele vem testar essa importante linha de suporte e se romper esse fundo aqui, a projeção do S&P é para atingir essa faixa aqui dos 2.900, 2.800 pontos. Passando para o tempo gráfico de 1 hora, eu falava sobre esse canal de baixa que foi rompido,
E dizia também na quarta-feira, né, que se fosse rompido, a gente poderia pegar a amplitude desse canal, projetar para baixo. Deixa eu colocar ele aqui bonitinho. O rompimento aconteceu aqui. E a gente vê que o alvo, né, o S&P futuro, se encontra exatamente naquele alvo que foi mencionado no matinal dessa última quarta-feira. Tá bom? Vamos lá. Petróleo também está num momento muito importante. Eu vinha falando dessa consolidação, marcada por essas duas linhas em vermelho. O barril de petróleo vinha operando dentro desse intervalo desde 4 de setembro, ou seja, há quase 2 meses, e nesse momento vem tentando romper essa importante linha de suporte. Fazendo uma projeção, né, do rompimento para baixo, né, caso ele seja efetivado, a gente tem um alvo aqui para o barril de petróleo na casa dos $32 por barril. Passando para o tempo gráfico de 1 hora, vamos lá. Então a gente vê ainda uma tentativa de rompimento, ainda não é um rompimento efetivo, até porque ele pode voltar para dentro desse intervalo, para dentro dessa consolidação, fazendo um rompimento falso. Então vai ser importante ver a direção do petróleo no dia de hoje. E para finalizar, o ouro, né? Eu vou dar uma ajeitada aqui nessa LTB, vou marcar ela para cá, acho que vai ficar um pouquinho mais certo. Então, no ouro, refazendo aqui essa LTB, a gente, pelo menos na minha visão, tentou fazer o rompimento dessa LTB algumas vezes, não conseguiu. Eu tenho um triângulo aqui marcado em vermelho, que eu vinha falando nele há algum tempo, não estava mais acreditando no alvo, mas dado o movimento dos 2 últimos dias no ouro, eu volto a ver a possibilidade dele operar aqui na faixa próximo dos $1.800, fazendo uma projeção do rompimento desse triângulo também. Então, pego aqui a projeção desse triângulo, leva o ouro aqui para a faixa de $1.800, marcado por essa seta em verde, e já está um tempinho no meu gráfico. Dito isso tudo, em termos de calendário econômico para o dia de hoje, a gente teve de irrelevante a divulgação do PIB na Alemanha, agora há pouco a divulgação da inflação na zona do euro e mais tarde, somente às 10 horas, a divulgação da atividade industrial na China. Pessoal, queria aproveitar para chamar e convidá-los, né, para a publicação que nós faremos aí esse final de semana no nosso site, metanoiatrading.com, a nossa análise semanal, que normalmente a gente traz os principais eventos econômicos, né, o que pode fazer o mercado oscilar para cima ou para baixo. A gente também entra na análise gráfica de alguns índices, moedas, commodities, metais, etc. Além disso, a gente publica também os eventos econômicos mais relevantes para a próxima semana, e a gente ficaria muito feliz se vocês pudessem nos prestigiar na nossa publicação, tá bom? Então era basicamente isso. Se você achou esse vídeo útil, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, clique aí no sininho de notificações e a gente se vê na próxima semana em termos de vídeo, mas em termos de conteúdo esse final de semana no nosso site, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.